A tarde caía sobre São Paulo como uma pintura dourada, com o sol refletindo nos espelhos de vidro dos prédios altos e dos carros de luxo que deslizavam em silêncio pelas ruas do Jardim Europa. Era um bairro onde tudo brilhava. Os nomes nas placas, os anéis nos dedos, os olhares altivos. Um lugar onde poucos se sentiam pertencentes e muitos fingiam que pertenciam. No meio de tudo isso, caminhava Isabela. Jovem, pele morena luminosa, cabelo preso em um coque firme e elegante, olhos focados em algo que ninguém ali conseguia ver. Vestia um vestido azul marinho simples, bem passado, e usava nos ombros uma mochila de tecido cru que destoava do cenário, como se ela tivesse sido recortada de outra realidade e colada ali, à força. Mas Isabela não andava com hesitação. Seus passos tinham propósito, porque, apesar do que parecia, ela não estava ali para consumir. Estava ali para entregar algo, algo grande, algo que poderia mudar sua vida, se lhe dessem espaço. Ela parou em frente à loja Maison Bellucci, uma das mais exclusivas do Brasil, famosa por atender apenas celebridades, socialites e milionários. O letreiro dourado reluzia como um símbolo de status inalcançável. Mas Isabela encarou aquela vitrine com uma serenidade inquietante. "Boa tarde, senhorita", disse uma voz cortante à sua direita. Ela virou o rosto e encontrou um homem. De terno claro, cabelo penteado para trás, expressão de desprezo travestida de gentileza. Marcelo era o vendedor-chefe da loja, conhecido por sua arrogância com quem ele julgava fora do perfil. "Posso ajudá-la com alguma informação?" "Sim. Eu vim ver a nova coleção da Maison. Fiquei de passar hoje. Tenho horário." Marcelo ergueu uma sobrancelha, como quem cheira algo desagradável. "Hoje estamos com atendimento restrito, apenas com agendamento prévio para clientes cadastrados. Essa coleção é da linha Platinum, muito exclusiva. Provavelmente a senhorita recebeu alguma informação errada." "Não recebi informação errada. Eu trabalhei nessa coleção", disse ela, tirando discretamente um crachá do bolso. Ele nem olhou. Estava mais interessado em sustentar seu pequeno teatro de superioridade. O que seus olhos viram foi apenas o que queriam ver. Uma garota negra, jovem, com roupas simples e uma mochila velha. E isso para ele já era o suficiente para concluir que ela não deveria estar ali. "Escute, minha querida, aqui não é lugar para amadores. Essa loja vende peças que custam o que talvez você não ganhe em um ano. Talvez fosse melhor procurar algo no shopping popular, ali perto da estação." As palavras saíram afiadas, cruéis e perfeitamente moduladas para ferir sem parecer ofensivo demais. Mas Isabela apenas guardou o crachá de volta no bolso, sem baixar os olhos. "Está certo. Vou aguardar aqui fora. O Sr. Bellucci disse que viria hoje. Ele me pediu para apresentar os croquis pessoalmente." Marcelo gargalhou. "O Sr. Bellucci quer ver você? A menina da periferia que acha que pode desenhar para a maior grife do Brasil? Faz um favor para mim. Aproveita que está aqui e tira uma foto com o letreiro. Vai dar uma boa lembrança do dia em que tentou invadir o mundo errado. Isabela." Olhou para a vitrine, mas não para as roupas ou os reflexos luxuosos. Olhou para si mesma no vidro. E viu algo que Marcelo jamais enxergaria. A firmeza de quem já foi chamada de intrusa desde o berço, mas decidiu ocupar espaço mesmo assim. Do outro lado da rua, uma SUV preta estacionava com suavidade. Dentro, um homem de cabelos grisalhos e olhar penetrante observava a cena com atenção. Era Antônio Bellucci, o fundador da marca. Aquele tipo de homem cuja presença altera o ar ao redor. Ainda que em silêncio, ele não reconhecia a jovem. Mas havia algo nela que o desconcertava, algo naquela expressão, naquela altivez silenciosa, e, acima de tudo, naquele colar que pendia sutilmente do pescoço dela. Um pingente com uma pedra azul presa numa corrente fina de prata antiga. O sangue dele gelou. Ele conhecia aquele colar. Na juventude, tinha presenteado uma mulher com aquele exato pingente. Uma mulher que amou. Uma mulher que sua família proibiu. Negra, doce, decidida. Elisa Ferreira. Seu maior arrependimento.
Na época, ele não teve coragem de lutar. Abandonou tudo. Mandou dinheiro escondido, tentou ajudar de longe, mas nunca mais a viu. Nunca mais soube dela. Até aquele instante. "Está tudo bem, Sr. Bellucci?" perguntou o motorista. "Estacione. Preciso ver essa moça. Enquanto..." "Isso." Marcelo seguia seu discurso arrogante. "Com todo respeito, senhorita. Clientes como você fazem os outros se sentirem desconfortáveis. Essa loja precisa manter um padrão." Isabela não respondeu. Estava imóvel. Mas seus olhos não... estavam parados. Eles queimavam. Naquele instante, a porta da SUV se abriu. Marcelo, ao ver quem descia, arrumou rapidamente a postura, passando a mão nos cabelos e abrindo um sorriso largo e falso. "Senhor Bellucci, que honra. Seja muito bem-vindo, Antônio." Não respondeu. Ele andou em silêncio até a entrada da loja. Parou entre Marcelo e Isabela, olhou para a jovem, depois para o colar, depois para os olhos dela. "Qual o seu nome?" Ela hesitou. "Isabela. Isabela Ferreira." Os olhos de Bellucci se encheram de água. Marcelo interrompeu, ansioso para parecer útil. "Senhor, ela estava dizendo que conhece." "O senhor." "Disse que veio mostrar uns desenhos, mas claramente não pertence a esse ambiente, se é que me entende." O silêncio do dono da loja cortou o ar. Ele se aproximou da jovem, pôs a mão no ombro dela e disse: "Você não apenas pertence a esse lugar, como é a única razão pela qual ele ainda tem algum sentido." Marcelo franziu a testa. "Como assim?" Antônio virou-se para ele. "Essa jovem é minha neta." Marcelo empalideceu. "Como é? E você?" "Está demitido." O chão pareceu sumir sob os pés do vendedor. Ele tentou falar alguma coisa, mas apenas cambaleou. E como se a realidade tivesse o derrubado com um soco, caiu, ali mesmo. Diante da vitrine que tanto defendia, Isabela permaneceu em pé, em silêncio, ainda sem entender tudo, mas com o pressentimento claro de que algo enorme acabava de começar. O som do corpo de Marcelo batendo contra o chão provocou um silêncio que nem os sussurros dos clientes conseguiram quebrar. Por um segundo, o ambiente da loja Maison Bellucci, sempre marcado por elegância e exclusividade, se tornou uma arena de constrangimento, espanto e justiça. Antônio Bellucci permanecia em pé, ao lado de Isabela, com o olhar firme sobre o vendedor que, até poucos instantes, desfilava a arrogância pelos corredores como se fosse dono do mundo. O homem agora estava desacordado, com o rosto pálido, como se sua própria intolerância o tivesse drenado por dentro. 2 funcionários correram para ajudá-lo. Um deles olhou para o dono da loja esperando alguma ordem, mas Antônio apenas disse com frieza: "Levem-no para fora. Não quero mais esse tipo de presença aqui." Enquanto os curiosos se afastavam discretamente, Isabela permanecia imóvel. Seu corpo parecia ali, mas a mente vagava por lembranças, dúvidas e fragmentos de algo que ainda não compreendia. Tudo o que sabia era que aquele homem, o homem que todos reverenciavam, havia acabado de chamá-la de neta. E isso a desconcertava mais do que qualquer humilhação. Ela girou o rosto em sua direção. "Desculpe, mas o que o senhor?" disse. Antônio a encarou com um misto de dor, vergonha e encanto. Como se cada linha do rosto dela gritasse verdades que ele passou a vida tentando esquecer. "O seu colar, esse pingente com topázio azul. Eu dei um igual a Elisa. Sua mãe." Isabela tocou o colar instintivamente. Esse colar era dela. Eu sempre soube que tinha sido um presente. Mas ela nunca quis falar sobre o passado. Só dizia que pertencia a uma parte da vida dela que já tinha morrido. Antônio abaixou os olhos. Aquilo doía mais do que esperava. "Eu fui um covarde. Isabela, eu amei sua mãe. Muito. Mas não tive coragem de enfrentá-los. Minha família não aceitava que eu me envolvesse com ela. Diziam que não era apropriado para alguém como eu. Eu não lutei. Eu me escondi atrás do sobrenome e a perdi." Ela ouvia em silêncio. Era como se cada palavra dele abrisse uma pequena caixa dentro de si. Caixas que estavam trancadas há anos,
sem que ela soubesse. Eu nasci sem pai. Ela nunca falou o nome dele. Nunca nem deixou pistas. Só dizia que eu tinha que ser forte, que minha presença incomodaria em muitos lugares, mas que meu talento seria minha voz, e que eu deveria chegar aos lugares, mesmo quando tentassem me tirar da porta. E você chegou, disse ele com os olhos marejados. Você chegou com mais dignidade do que qualquer um aqui dentro. O silêncio voltou. Mas agora era um silêncio cheio de conexão. Por que agora? Perguntou Isabela. Por que o senhor está dizendo tudo isso agora? Porque eu vi você, não só por fora. Vi a Elisa nos seus olhos, vi a coragem dela nos seus gestos, e vi em mim o peso de um silêncio que não posso mais carregar. Eu sou o homem que te abandonou antes mesmo de saber que você existia. E hoje, fui confrontado com a filha da minha vergonha. E ela me olhou nos olhos, sem abaixar a cabeça. Isabela desviou o olhar. Respirou fundo. Aquilo era grande demais, rápido demais. Eu não sei o que pensar. Nem precisa agora. Mas saiba que, se quiser, essa loja está aberta para você. Não como cliente, como criadora. Ela franziu a testa. Como assim? Antônio puxou do bolso interno do paletó um envelope. Entregou nas mãos dela. Eu pedi que avaliassem a nova coleção sem identificar o autor. Queria saber se alguém da nova geração tinha coragem de quebrar os padrões estéticos da marca. O resultado foi espetacular. E o nome no fim do dossiê era o seu. Ela abriu o envelope com as mãos trêmulas. Lá estavam os esboços, os tecidos sugeridos, as costuras laterais com caimento para corpos diversos, as estampas afro-brasileiras repaginadas com elegância. Ela havia criado tudo aquilo como estagiária, sem crédito, apenas com a esperança de ser vista. Eu queria que alguém como minha mãe pudesse vestir algo assim, disse ela com a voz embargada. Pois agora o mundo vai vestir, e o mundo vai saber que foi você quem criou. Se você aceitar, quero que você seja a nova diretora criativa da nossa linha urbana, sob seu nome, sob sua estética, sob sua verdade. Isabela segurava o envelope contra o peito como se fosse um pedaço de vida que finalmente se encaixava. E minha mãe? Perguntou. Eu não sei se terei coragem de procurá-la, mas quero pedir perdão a você, a ela. E ao tempo que deixei escapar, os olhos dela se encheram d'água, mas nenhuma lágrima caiu. Perdão não se pede com palavras. Se constrói com atitudes. Se o senhor realmente quiser fazer isso certo, comece criando portas para outras como eu. Não quero ser exceção. Quero ser ponte. Antônio sorriu. Isso é mais do que justo. Ela estendeu a mão. Então temos um acordo, ele apertou. E naquele aperto não havia apenas um contrato. Havia reconciliação, coragem e o começo de uma revolução silenciosa. O mesmo segurança que antes hesitava em abrir a porta para Isabela, agora segurava com respeito a entrada. Ela passou por ele sem olhar para trás, porque naquele dia, não. Foi apenas uma mulher negra que entrou numa loja de luxo, foi a verdade. E a verdade não pede licença. Os corredores da Maison Bellucci sempre foram silenciosos, quase sagrados. O som dos saltos sobre o piso de mármore, a música instrumental baixa, o perfume refinado que parecia flutuar no ar. Tudo naquela loja era cuidadosamente planejado para transmitir uma ideia. Só os escolhidos passam por aqui. Naquela tarde, porém, os corredores carregavam outro tipo de silêncio. Um silêncio desconfortável, como o vácuo que se forma depois de um grito. Os funcionários caminhavam mais devagar. Alguns cochichavam em cantos. Outros evitavam cruzar os olhos com Isabela. Ela, por sua vez, andava com os ombros eretos, mas o coração acelerado. Aquilo tudo ainda parecia um sonho sem lógica. Em questão de minutos, ela passou de humilhada na calçada para a diretora criativa da linha urbana da Maison Bellucci. E mais do que isso, descobrira que era neta do homem que comandava aquele império. Antônio a conduzia até a sala da presidência, no segundo andar. Cada passo que ele dava parecia mais pesado que o anterior. Talvez pelo arrependimento que se acumulava com os anos.
talvez pelo medo de não ser digno do perdão que nem sabia se receberia. Quando chegaram, ele abriu a porta de madeira de cedro e indicou a poltrona à frente da mesa. "Pode sentar, Isabela." Ela hesitou por um segundo, depois se acomodou. A sala era ampla, com uma parede inteira de vidro voltada para a cidade. Do outro lado, fotos antigas, quadros assinados, estatuetas de moda internacional. Mas nada daquilo chamava sua atenção. O que pesava no ambiente era o passado que agora respirava entre eles. "Preciso saber, a minha mãe sabia que o senhor era meu avô?" Antônio demorou a responder. Pegou um porta-retratos da estante. Nele, uma foto antiga, amarelada, mostrava um homem jovem ao lado de uma mulher negra sorridente. "Elisa. Eu mandei essa foto para ela anos depois de tudo. Escrevi uma carta, mas nunca tive resposta. Talvez tenha sido tarde demais. Ela nunca me falou, não mencionou nomes, só dizia que eu era fruto de um erro que ela jamais se arrependeria de ter cometido." Os olhos de Antônio ficaram marejados. "Seu nascimento não foi um erro, Isabela. Você é a única coisa certa da minha vida." Ela respirou fundo, tentando processar aquela avalanche emocional. "Eu cresci ouvindo que meu lugar não seria dado, que eu teria que criar ele. E quando decidi entrar no mundo da moda, vi que as portas estavam fechadas para quem tem a pele como a minha." Ninguém queria ouvir ideias de uma estagiária negra da Zona Leste. Mas mesmo assim, eu continuei. "E graças a isso estamos aqui." "Não", corrigiu ela. "Estamos aqui porque, por um instante, o senhor decidiu me ver. Coisa que muita gente nunca fez. Nem mesmo minha mãe. Ela me amava, mas amava com dor, com silêncio, com vergonha não dela, mas do que fizeram com ela." O silêncio se prolongou, até que Antônio levantou e foi até um armário atrás da mesa. De lá, tirou um estojo longo e o colocou sobre a mesa. Isso era da Elisa. Foi o único presente que ela me devolveu. Um sketchbook. Está vazio, mas tem o nome dela gravado na capa. Quero que você fique com ele. Isabela pegou o caderno, passou os dedos sobre a capa de couro. Sentiu um arrepio subir pela espinha. A letra cursiva estava intacta. Elisa F. Ela apertou os olhos, segurando as lágrimas. Eu nunca tive nada dela além de força. Agora tenho algo dela nas mãos. E pode preencher esse sketchbook com a sua história, a sua coleção, o seu olhar. A porta se abriu com uma batida leve. Era Cecília, uma das gerentes da loja. Loira, alta, com postura rígida e expressão controlada. "Com licença, Sr. Bellucci. Preciso conversar com o senhor em particular." Antônio ergueu a mão. "Pode falar na frente da Isabela. A partir de hoje, ela tem acesso total." Cecília disfarçou o incômodo com um sorriso sem alma. "Muito bem. Só vim avisar que alguns clientes VIP ficaram incomodados com o episódio lá embaixo, e um deles ameaçou retirar a parceria com a loja se esse tipo de situação se repetir." "Que tipo de situação?" perguntou Isabela sem se mover. "A exposição, o escândalo, o constrangimento público." "Ah, entendi. O problema não é o racismo do funcionário. É a cena ter incomodado os racistas discretos." Antônio se levantou. "Cecília, se algum parceiro não se sentir confortável com o fato de termos uma nova diretora negra, talentosa e dona de um projeto com impacto social, ele está livre para ir embora. A loja continuará, com ou sem eles." Cecília arregalou os olhos, mas não discutiu. Apenas assentiu e saiu, deixando a porta entreaberta. Isabela respirou fundo. "Isso vai gerar resistência. E você está pronta?" Ela sorriu, pela primeira vez com leveza. "Nasci pronta. O mundo é que ainda não entendeu isso." Antônio deu uma risada breve, sincera. Pegou uma taça de cristal, encheu com água e estendeu a ela. A essa nova era, ela pegou a taça e brindou. As vozes que nunca foram ouvidas, que agora serão impossíveis de ignorar. Naquele instante, do alto da loja mais luxuosa da cidade, uma nova história começava. Não só entre avô e neta, mas entre duas gerações que, apesar das cicatrizes,
decidiram romper o ciclo. E o que viria a seguir mudaria para sempre a imagem do luxo no Brasil. No dia seguinte, a Maison Bellucci acordou diferente. Do lado de fora, jornalistas disputavam espaço na calçada de mármore polido. O escândalo da véspera havia se espalhado como fogo em palha seca. Funcionário racista é demitido após humilhar jovem negra que era neta do dono. A matéria vinha com fotos de Marcelo desmaiado, Isabela entrando na loja com crachá nas mãos e a frase que estampou a manchete: "Essa loja é sua." E a coleção também. A repercussão foi imediata. Para alguns, aquilo era uma jogada de marketing ousada. Para outros, um passo perigoso em direção a debates que o mundo da moda preferia evitar. Mas para Isabela, era apenas consequência de algo que nunca deveria ter sido segredo. O talento não tem cor, mas o preconceito tem dono. Ela chegou cedo, como sempre. Mesmo agora com um crachá dourado, mesmo agora com uma sala própria no andar. Criativo, continuava cumprimentando todos os funcionários pelo nome, ouvindo histórias, observando detalhes. Isabela tinha olhos que aprendiam com o que os livros não ensinavam: a linguagem do ambiente. Ao passar pelo corredor que dava acesso ao setor de costura, ouviu uma conversa abafada atrás de uma das portas entreabertas. "Não é justo. Cara, a gente ralou anos aqui dentro, estudou na Europa, fez 1000 cursos. Aí vem essa menina que até ontem era estagiária e vira chefe. Dizem que é neta do Bellucci, né? E daí? Isso aqui virou empresa de herança agora? Ela nem tem o estilo da marca." Isabela parou. Respirou. Não por medo, mas para evitar que a raiva saísse em forma de palavras cortantes. Depois de alguns segundos, bateu levemente à porta. As vozes cessaram. Ela entrou com um sorriso tranquilo. "Bom dia, equipe. Sei que meu rosto é novo aqui como liderança, mas minha presença não é. Muitos de vocês já me viram nos fundos, nos cafés, nos bastidores. Eu era invisível para alguns, e compreendo. Mas agora que estou visível, prefiro que me enxerguem por inteiro." Os funcionários ficaram em silêncio. Alguns abaixaram a cabeça. Um deles tentou mudar de assunto, mas ela continuou. "Eu não. Vim substituir ninguém. Vim propor uma nova frente de criação, uma linha urbana com identidade afro-brasileira, plural, real. E todos que quiserem somar, têm lugar. Mas quem não quiser, também tem saída." O recado estava dado, com elegância, firmeza e convite à construção. Mais tarde, Antônio a chamou para uma reunião com o conselho administrativo da marca. A sala era composta por homens e mulheres brancos, na maioria mais velhos, que carregavam no olhar uma mistura de polidez forçada e resistência silenciosa. "Senhorita Isabela, nos últimos anos, construímos uma imagem sólida de exclusividade e discrição. Esse episódio recente, apesar de gerar visibilidade, nos expôs a riscos de reputação." Ela manteve a calma. "Que tipo de riscos?" "Riscos de afastar nosso público tradicional. Riscos de sermos rotulados como marca política. Riscos de polarização." Isabela cruzou as mãos sobre a mesa. "De onde eu venho, o risco era outro. Passar a vida inteira sem ser ouvida. A polarização existe porque por muito tempo só um lado teve voz. Agora, o outro lado chegou. E não veio para brigar. Veio para criar." O silêncio da sala foi cortado por um murmúrio de aprovação tímido vindo do próprio Antônio. "Eu apoio cada palavra dela", disse o dono. "Essa marca não será cúmplice do silêncio. Vamos lançar a nova coleção com o nome da Isabela na assinatura. E mais, 10% do lucro será revertido para bolsas de estudo em escolas de design para jovens da periferia." Alguns membros do conselho se entreolharam com espanto. Outros suspiraram, mas ninguém se atreveu a discordar em voz alta. Terminada a reunião, Isabela voltou para sua sala e encontrou sobre a mesa uma carta escrita à mão, sem assinatura. "Você chegou até aqui por causa do seu avô. Não se iluda. Logo ele muda de ideia." Ela leu 2 vezes. Depois rasgou em silêncio e jogou no lixo. Não porque não doeu, mas porque não valia a pena guardar o lixo dos outros dentro de si. Nos dias seguintes,
começou o processo de montagem da coleção. Isabela se reuniu com costureiras, ilustradores, fornecedores. Criou um mural com imagens de mulheres negras, reais de bairros diversos, de contextos invisíveis para a elite. Quero que cada roupa conte uma história, não só de beleza, mas de resistência. E assim, peça por peça, traço por traço, ela foi costurando mais do que tecidos. Costurava o direito de existir. Enquanto isso, Marcelo, o ex-funcionário, buscava formas de retaliar. Ferido no orgulho, criou um perfil falso nas redes sociais e começou a espalhar boatos dizendo que Isabela era uma fraude, que tudo era armação de marketing, que ela havia sido colocada ali para cumprir cota. Mas o que ele não esperava era o que viria a seguir. A inauguração da coleção estava próxima, e com ela, o desfile que faria história. O céu daquela noite estava limpo, mas o ar carregava eletricidade. Em frente ao prédio histórico que a Maison Bellucci havia alugado para o desfile, dezenas de fotógrafos se aglomeravam, formando um corredor de flashes e expectativas. Cadeiras douradas alinhadas, holofotes ajustados, trilha sonora autoral ecoando nos alto-falantes, tudo milimetricamente planejado. Tudo esperando por uma única coisa, a coleção de Isabela Ferreira. A imprensa especializada estava em peso. Influenciadores de moda, críticos internacionais, celebridades e até ex-modelos dos anos 90 ocupavam as fileiras da frente. A expectativa era enorme, mas também o ceticismo. Muitos ainda murmuravam: vamos ver se essa neta é só manchete ou se tem talento mesmo. Nos bastidores, Isabela respirava fundo. As modelos estavam prontas, cada uma vestindo peças desenhadas por ela. Tecidos fluidos com estampas que homenageavam culturas afro-brasileiras. Cortes que valorizavam todos os tipos de corpo, detalhes que contavam histórias através do caimento. Ela andava entre elas como uma maestra antes da orquestra começar. Não dizia muito, tocava ombros, apertava mãos, sorria com os olhos. Sabia que aquela coleção não era apenas moda, era resposta, era manifesto, era herança reconstruída. Antônio Bellucci chegou atrasado, mas não propositalmente. Ele vinha de um encontro difícil e inesperado. Naquela mesma tarde, Elisa havia aceitado vê-lo. Depois de 3 décadas, o reencontro não teve gritos, nem abraços. Teve silêncio. Teve olhos que se reconheceram envelhecidos. Teve a troca de uma fotografia antiga e o pedido simples: não quero mais desculpas. Quero que cuide dela. Porque eu cuidei sozinha. E agora é a sua vez de não falhar. Ele prometeu, com os olhos, com a alma, e saiu daquele apartamento com a sensação de que, pela primeira vez, estava fazendo algo certo. Ao entrar no salão do desfile, todos os olhares se voltaram para ele. Mas ele só procurava um, o de Isabela. Ela estava na lateral da passarela, com fones no ouvido, olhos fechados. Quando o viu, sorriu. Não como quem cumprimenta um chefe, mas como quem reconhece uma testemunha da própria travessia. A música baixou. As luzes mudaram. O desfile começou. A primeira modelo surgiu com um vestido de seda negra cravejado de palavras bordadas em dourado. Negra, forte, digna. O público murmurou. A segunda veio com uma túnica translúcida, sobreposta por um casaco estruturado feito com estampa de trançado afro. No braço carregava uma sacola de feira dourada com a frase "Minha avó costurava. Hoje eu assino". A plateia silenciou. Modelo após modelo, Isabela recontava, em tecido, a história das mulheres que sustentaram o Brasil sem serem vistas. Cada peça era uma declaração, um espelho, uma provocação. Na penúltima entrada, uma modelo desfilou com os pés descalços, usando um vestido feito de retalhos. Cada retalho vinha com nomes bordados à mão. Nomes de costureiras reais das periferias de São Paulo, que haviam contribuído para a produção. Mas foi a última que arrancou lágrimas. A passarela escureceu. Só um feixe de luz. Uma jovem entrou, sozinha. Roupas simples. Um vestido branco sem marca, sem costura visível. No pescoço, o colar. O mesmo colar de Elisa.
o mesmo colar de Isabela, o símbolo de tudo que foi negado, e que agora desfilava diante de todos, sem pedir licença. Ao final, a modelo tirou o colar e o colocou sobre um pedestal no fim da passarela. O público ficou em silêncio, até que alguém levantou e aplaudiu. Depois outro, até que o salão inteiro se levantou. Ovacionaram de pé. Antônio, com os olhos molhados, aplaudia como se estivesse tentando alcançar anos que já não voltavam. Isabela subiu na passarela com passos firmes. Não havia microfone, mas ela falou. Essa coleção foi costurada com histórias que nunca apareceram nas vitrines. Histórias como a da minha mãe, como a de tantas que bordaram o mundo invisíveis. Hoje, essas mãos foram vistas, e se depender de mim, nunca mais serão apagadas. Um jornalista, emocionado, escreveu na hora. Isabela Ferreira não apenas estreou, ela mudou o conceito de luxo. Hoje, luxo é saber de onde se vem, e não ter mais vergonha disso. Nos bastidores, enquanto a equipe comemorava, Isabela se isolou por alguns minutos. Pegou o sketchbook da mãe e escreveu na primeira página: Mãe, hoje você desfilou comigo. E quando fechou o caderno, sentiu que algo dentro dela também havia se fechado. Uma ferida, um silêncio, uma ausência. Mas do lado de fora, o mundo acabava de abrir os olhos. Na manhã seguinte ao desfile, o Brasil acordou diferente. Pelo menos para aqueles que, até então, só enxergavam o mundo pelas vitrines do Ad8. Privilégio. A foto de Isabela, de mãos dadas com duas modelos negras no final da passarela, estampava as capas dos principais jornais. O nome dela figurava entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. E a repercussão não vinha apenas do mundo da moda. Era maior, mais profunda, mais simbólica. A Maison Bellucci, conhecida por sua tradição europeia e sua linguagem elitista, agora se tornava o centro de uma revolução silenciosa. E essa revolução tinha nome, rosto, história e feridas, cicatrizadas à vista de todos. No escritório, Antônio assistia aos telejornais com os olhos marejados. Viu comentaristas emocionados, ouviu depoimentos de estilistas consagrados que admitiam. Ela fez em uma coleção o que muita gente passou a vida evitando fazer: falar do que importa. Seu telefone não parava. Convites para eventos internacionais, propostas de parcerias, até uma matéria confirmada com a Vogue Itália. Mas ele não pensava em negócios naquele momento. Pensava em Elisa e no que havia deixado de viver ao lado dela. Pensava em Isabela e no que ainda poderia construir. No final da tarde, foi até o ateliê, onde Isabela organizava os tecidos da nova linha de peças acessíveis que estava desenvolvendo. Sim, ela havia decidido que parte da coleção seria adaptada para versões populares, com distribuição por costureiras autônomas de comunidades periféricas. Você tem certeza disso? Perguntou Antônio surpreso. Tenho. Não faz sentido criar peças que homenageiam essas mulheres, se elas nunca puderem vesti-las. O luxo que me interessa agora é o que alcança. Ele sorriu. Não apenas pelo gesto, mas porque via ali a prova viva de que a dignidade não precisa ser ensinada. Só precisa de espaço para florescer. Antes de ir embora, entregou a ela uma pequena caixa. Isso é da sua avó. Ela me pediu para te dar. Disse que você saberia o que fazer. Isabela abriu. Dentro havia uma fita de cetim azul e um bilhete curto. Não deixe que costurem em você a vergonha que é dos outros. Use sua voz. Sempre. Assinado, Elisa. Ela fechou a caixa devagar, com os olhos marejados. Aquilo valia mais do que qualquer prêmio. Era o bordado final de uma história que tinha sido costurada com lágrimas, força e fé. Algumas semanas depois, a inauguração da linha acessível foi realizada em um centro cultural da periferia. Não havia tapete vermelho, nem champanhe. Francês. Mas havia música de terreiro, comida feita pelas mãos de mães comunitárias e uma fila de mulheres negras emocionadas ao experimentar pela primeira vez peças pensadas para seus corpos, suas peles, suas vivências. Uma senhora de cabelos grisalhos, vestindo uma túnica da nova linha, disse com os olhos brilhando:
Eu nunca imaginei que um dia ia entrar numa roupa e sentir que ela foi feita pensando em mim. Hoje, eu me vi no espelho e me achei bonita. Isabela agradeceu com um abraço, e naquele gesto, a moda finalmente deixou de ser apenas estética. Virou afeto, virou reparação. No encerramento do evento, ela foi chamada ao palco e disse, com voz firme: "Não estou aqui para ser exceção. Estou aqui para abrir caminho. Porque quando uma mulher negra ocupa um espaço novo, ela não está apenas mudando a própria vida. Está arrastando o futuro com ela. Aplausos, lágrimas, sorrisos." No fundo da plateia, Elisa, discreta, de pé, com os olhos fechados e a mão no peito, orgulhosa, em paz. Enquanto isso, Marcelo, o ex-funcionário, observava tudo pela tela do celular no fundo de um bar vazio. Havia tentado difamar, espalhar mentiras, manchar a imagem de Isabela. Mas as verdades mais fortes não sangram quando atacadas. Florescem. Ele desligou o telefone e encarou o próprio reflexo no espelho rachado do banheiro. Pela primeira vez, não gostou do que viu. Do lado de fora, a cidade seguia. Caótica, injusta. Mas agora com uma brecha, porque uma jovem, com um colar herdado da mãe e coragem herdada da ausência, havia provado que, às vezes, o que foi costurado no escuro pode iluminar o mundo inteiro. E se algum dia duvidarem de você, lembre-se de Isabela. Ela não foi aceita pela porta da frente, mas reconstruiu a casa inteira.